Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, prevista para o dia 24 de agosto de 2025. O tema da nossa lição, uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhe, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estamos felizes, pois temos aqui hoje a cooperação, mais uma vez, do presbítero Leonardo, membro da Assembleia de Deus, Ministério Templo dos Milagres, pastor-presidente Eliomar Januário. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e suas notas introdutórias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com grande alegria e grato ao Senhor, que nós estamos aqui mais uma vez cooperando com os irmãos, grato pela companhia do pastor Cairo, evangelista Rafael. Na lição de hoje, nós vamos falar acerca do problema encontrado na igreja primitiva, e nós podemos observar que mesmo na igreja primitiva os problemas já existiam, e nos nossos dias atuais não é diferente. A igreja enfrenta problemas cotidianos, só que nós vamos entender através dessa lição que com sabedoria e na palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, esses problemas são solucionados, porque nós vamos observar que mesmo a igreja enfrentando esse problema, o crescimento dela continuou, como Atos capítulo 6, o verso de número 7, nos confirma isso. E como que a igreja continuou crescendo? Paulo vai nos dizer o motivo da igreja crescer em 1 Coríntios, capítulo de número 3, o verso 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas encontrados, se nós perseverarmos na palavra, confiarmos em Cristo, Deus continua dando crescimento e a palavra dele vai continuar sendo pregada, como nós observamos no texto. Estamos felizes também com a cooperação, mais uma vez, do pastor Cairo, pastor local da nossa congregação no distrito de Humaitá. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria retornar essa pré-aula, juntamente com o evangelista Rafael, nosso superintendente, e meu amigo presbítero Leonardo. Nós estamos em mais um tema importantíssimo desse trimestre, e nós sabemos que a igreja, além de ser organismo vivo, é organização. E com o crescimento da igreja, haverá de acontecer os seus problemas. E a igreja de Cristo, para enfrentá-los e ser vitoriosa, ela precisa ser cheia do Espírito, assim como aprendemos em lições passadas. E nós vamos aprender que a igreja primitiva, ela enfrentou e solucionou os seus problemas internos,
Assim como nós hoje também, Igreja do Senhor, nesse tempo, nós também podemos enfrentar e solucionar esses problemas com unidade, com reconciliação, com perdão e com a dependência total de Deus. Pois é notório que haja problemas, pois existem pessoas com personalidades distintas uma das outras, mas o que nos une é a presença real do Espírito Santo e essa mesma fé do Evangelho genuíno de Cristo. Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, diaconia, que aponta para o serviço na obra de Deus. Porque a vida cristã não é um palco de fama, é uma plataforma de serviço. No reino de Deus, servir é melhor do que ser servido. A obra de Deus não é ser visto, é serviço. A diaconia é o exemplo que o nosso próprio Senhor Jesus nos deixou. Ele foi o diácono, o servo por excelência. Marcos 10:45, Jesus vai dizer: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem não serve para servir, também não serve para ser crente. Quem nada faz, nenhuma falta faz, porque não está seguindo o modelo que Jesus Cristo nos deixou, pois Jesus vivia uma humildade total. Ele falava como rei, mas se comportava como servo. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a identificação dos conflitos. E no subtópico 1, conflito de natureza cultural. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, como nós observamos nos decorrer das aulas que nós já passamos, nós vamos observar que a igreja ela está crescendo. E esse crescimento vai acabar gerando alguns problemas administrativos. E um desses problemas vai ser justamente do tópico primeiro, um conflito cultural que vai haver entre os nossos irmãos lá em Jerusalém, pois havia duas classes predominantes de judeus, os judeus helenistas e os judeus denominados hebreus, que eram os judeus de Jerusalém. E essas duas classes, elas vão acabar criando uma contenda entre elas. E isso vai acabar ferindo, prejudicando a unidade da igreja. E nós sabemos que o valor cristão da igreja é a unidade. O Senhor Jesus sempre prezou pelo amor uns aos outros, sempre prezou essa unidade. Então, esse conflito de natureza cultural vai prejudicar. Só que nós vamos observar que os discípulos cheios do Espírito Santo, baseado na palavra do Senhor, vai ter uma solução para esse problema, porque nós entendemos, Gálatas capítulo de número 3, verso 28, Paulo vai nos dizer: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, esse conflito de natureza cultural cai por terra, porque na presença do Senhor, todos nós somos um, somos imagem e semelhança de Cristo. Pastor Cairo. Nós percebemos que a igreja soube lidar com esses problemas e solucioná-los através do Senhor. Eu separei aqui 3 problemas que a igreja enfrentou lá nos primórdios. O primeiro problema, a gente viu isso um pouquinho atrás na lição passada, nas lições passadas, que foi o problema do engano. O engano relacionado com a mentira de Ananias e Safira. Agora, aqui no primeiro subtópico, nós identificamos um conflito, um problema de natureza cultural, como já foi bem explicado pelo presbítero Leonardo. E há um terceiro problema em Atos 15, 28, um pouquinho mais à frente no livro de Atos, no Concílio de Jerusalém, onde que estava se exigindo uma resposta para a pregação do evangelho, porque estavam querendo obrigar aos judeus, aos gentios, aos não-judeus, a se circuncidarem. E nós sabemos que o evangelho de Cristo, ele iria muito além de tudo isso. Então, a igreja primitiva, ela passou pelos problemas, mas nós percebemos que eles foram solucionados através da sabedoria que veio do alto, através dos apóstolos e da escolha de diáconos cheios do Espírito Santo e sabedoria para servir às mesas. A igreja primitiva não era perfeita. Havia conflitos de liderança entre Paulo e Pedro, entre Paulo e Barnabé. Gálatas 2, verso 11 a 14 revela isso. Havia também falsos ensinos, tal como em Atos 15, verso 1, no que diz respeito aos da circuncisão. Havia também hipocrisia, como já citado no caso de Ananias e Safira.
E havia também, como é a base da nossa lição, negligência nos serviços, tal como está em Atos capítulo 6. Estava havendo ali uma acepção na distribuição diária. Isto porque não existe igreja perfeita neste mundo. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. A igreja não é formada por anjos que têm estado de santidade. A igreja é formada por seres humanos que estão em processo de santificação. Aliás, se você encontrar a igreja perfeita, não entra nela, porque senão você vai estragar ela. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito. Só existe um lugar em que você congrega, em que não há conflito, não há inveja, não há problema. Sabe onde? Lá no cemitério. Quem congrega no cemitério, lá é uma paz, um sossego, um silêncio, não tem problema, ninguém tem inveja de ninguém. Então entenda, meu querido, que se você quer congregar no meio dos vivos, tenha maturidade para compreender que entre os vivos há conflitos a serem resolvidos, há problemas a serem enfrentados e há questões a serem solucionadas em um nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao segundo subtópico, conflito de natureza social. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, nós vamos observar neste ponto que o escritor vai dizer no final dele que era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados, porque nós vamos observar que eles estão negligenciando as viúvas de forma deliberada e essa negligência ela vai acabar acarretando uma preocupação, porque esse problema vai se tornar agora também social, um conflito social, e esse problema vai começar a crescer. Só que nós vamos observar que com sabedoria os discípulos, como nós podemos dizer, vai matar o mal pela raiz. Eles vão dar uma atenção a essa parte social, porque nós sabemos que sempre quando Jesus andou na terra, ele sempre fez questão de demonstrar que a igreja de Cristo, o amor que nós devemos apresentar, o cuidado para aqueles que estão necessitados. Tiago, capítulo 1, verso 27, vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, o Senhor sempre em sua palavra, em sua passagem pela terra, ele frisou o cuidado para aqueles que necessitam do cuidado, como aqui citadas viúvas, órfãos. Então, irmãos, que nós não venhamos negligenciar a parte social da igreja, mas sempre dar uma ênfase de cuidado e carinho, porque assim nós estamos demonstrando o amor para com o próximo. Pastor Cairo. Ambos os grupos, os hebreus quanto os helenitas, eles foram alcançados pelo Evangelho. O conflito de natureza social, ele foi percebido quando os helenitas perceberam que as suas viúvas elas estavam sendo desprezadas ou negligenciadas. Nós bem sabemos que as boas obras, elas precisam acompanhar os salvos, pois a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia vai dizer, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, da seguinte forma: a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos, as viúvas, em suas tribulações. Então nós percebemos que lá atrás, na lei, já tinha essas tradições, essa cultura do cuidar dos órfãos, desse trabalho social. Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai nos dar também essa ênfase e essa importância. E também a gente não pode deixar de lembrar aqui do que o próprio Jesus disse, lá no capítulo 25 de Mateus, e o versículo 35, ele começa a dizer dali em diante, né? Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, e era estrangeiro e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Então Jesus vai explicar para todos os seus ouvintes que quando algum de nós fizermos isso a um dos estrangeiros, estará fazendo a ele. Então ele dá o exemplo desse trabalho social que a igreja precisa fazer. Meus queridos, 4 atitudes devem ser evitadas quando os problemas surgem na igreja, na família ou na vida. Primeiro,
Nunca resolva um problema pela metade. Não faça isso. O problema que você não resolve hoje, amanhã, ele volta para te importunar. Tem muita gente que quando vai resolver alguma situação, ele resolve mais ou menos, ele faz pelas metades. Para evitar um desgaste, ele resolve superficialmente. Mas se você cortar um problema pelo toco e deixar raízes, quando vier a chuva, ele vai brotar para te perturbar. Então é preciso ir até o fim, é preciso arrancar pela raiz, é preciso solucionar. A segunda atitude, nunca subestime um problema. O problema pode ser pequeno hoje, mas se ele não for tratado, ele pode gerar uma tragédia amanhã. Terceira atitude, nunca supervalorize o problema. Não faça tempestade em copo de água. Não enxergue o problema maior do que ele realmente é. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então tenha calma, não se desespere, respire fundo, peça sabedoria a Deus, porque o teu Deus é especialista em resolver problema. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E por fim, a quarta atitude, nunca ignore o problema. O comentarista no centro desse ponto vai nos dizer que o conflito se instalou e precisava de solução. Os problemas não podem ser ignorados, precisam ser solucionados. Um erro que você nunca deve cometer é fazer vista grossa, é jogar para debaixo do tapete, é tapar o sol com a peneira, é fingir que não está acontecendo nada. Golias foi um problema para Israel durante 40 dias. E sabe quando o problema acabou? Quando um Davi corajoso desceu para enfrentá-lo. Porque tem momentos que precisamos arregaçar as mangas e enfrentar o problema, não ignorá-lo. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas vá até o teu problema e diga que você tem um grande Deus, porque os problemas podem ser grandes, mas Deus é maior que todos os problemas. Vamos então ao terceiro subtópico. Qual é a prioridade, presbítero Leonardo? Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse subtópico e o título nos remete qual é a prioridade, nós vamos observar que a igreja precisava entender que a prioridade não era só a pregação da palavra, sim, é de suma importância, não era só a oração, sim, é de suma importância. Nós não estamos aqui querendo negligenciar nem a palavra e nem a oração, mas também apresentar no texto que o cuidado social também era de suma importância. Então nós vamos observar que perante a palavra do Senhor, a prioridade da igreja é cuidar e solucionar, assim como foi bem retratado pelo evangelista Rafael, é solucionar todos os problemas, tanto na esfera espiritual como na esfera social. Porque nós vamos observar que fazendo isso, nós temos uma atitude louvável da igreja que tem que prevalecer, que é a equidade, que é que garantir que todos os membros da comunidade tenham suas necessidades supridas. E quando nós damos prioridade para a palavra, para a oração e para a parte social da igreja, aí acontece o que aconteceu com a igreja primitiva, o que ela começa a crescer, começa a cada dia mais crescer, pois quando nós priorizamos aquilo que tem que ser priorizado, a obra do Senhor se expande. Então, meus irmãos, vamos dar sim prioridade a questões espirituais? Com certeza, mas também a questão social da igreja. Vamos priorizar cultos evangelísticos, os cuidados com os irmãos nas cestas básicas, que nós possamos dar prioridade e a igreja vai continuar crescendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Caio. Se olharmos para um pássaro e nos perguntarmos, qual das suas duas asas são mais importantes, nós bem sabemos que o pássaro ele necessita das suas duas asas para poder voar. A igreja não pode negligenciar nem o estudo da palavra, a oração, muito menos o serviço social, o cuidar das pessoas. E todo pastor que me ouve, que pastoreia um rebanho, que cuida de um departamento, que é líder, sabe muito bem disso e todas as demandas que existem em uma congregação local, em um ministério, em um rebanho do Senhor. A sabedoria
é aquela que vem do alto, que vai nos capacitar para que possamos gerir, administrar e cuidar de tudo isso conforme a vontade de Deus. Me lembro bem de Salomão que disse: Senhor, me dê sabedoria para poder adentrar e sair no meio do seu povo. Porque Salomão sabia muito bem que a missão que ele estava recebendo era muito grande, de governar o povo de Deus. Então, meus irmãos, ambas são prioridades e não podem ser negligenciadas, né? Espiritualmente, precisa, na igreja, ministerialmente, precisa ser incentivada a oração, o estudo bíblico, a consagração, tudo isso que vai nos trazer uma intimidade com Deus. Socialmente, há um trabalho psicológico, há um trabalho emocional, há dependentes químicos, como a gente sabe de muitos centros de recuperações, visita a enfermos, defesa da vida e tantos outros mais. Então, Tiago 4,17 para encerrar. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós que fomos chamados para essa grande obra, vamos fazer o melhor, porque o Senhor merece, com toda a nossa dedicação. Meus irmãos, o que é espiritual deve ter prioridade na igreja, mas nem por isso a igreja deve ignorar as suas responsabilidades sociais. Isto porque nós somos seres tricótomos. 1 Tessalonicenses 5,23 nos revela isso. Somos espírito, alma e corpo. E no corpo nós temos necessidades físicas. Na alma temos necessidades emocionais e no espírito temos necessidades espirituais. Paulo vai dizer em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Isto porque Deus ele se importa com todos os aspectos da vida do ser humano. Então, meus queridos, não nos cansemos de fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, verso 13, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não exercita a misericórdia. Então você, enquanto igreja, não perca a oportunidade de exercitar a misericórdia, porque pessoas valem mais do que coisas. Vamos então agora ao segundo tópico da nossa lição, a delegação de tarefas. E no subtópico 1 nós temos o ministério da oração e da palavra. Presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, nós vamos entender que os apóstolos entendiam que a palavra e a oração eram prioridades para o crescimento da obra do Senhor. Porque nós vamos observar que eles sempre frisavam a palavra e a oração. Os discípulos sempre estavam em constante oração, pois eles tiveram um ensinamento muito belo de Jesus. Porque Jesus sempre, quando ele tinha oportunidade, ele fazia questão de orar, de clamar ao Pai. Ele sempre tinha o seu prazer de estar orando ao Pai. Então, os discípulos, os apóstolos tiveram um ensinamento muito grande com Jesus acerca da oração. E assim, nos nossos dias atuais também, nós devemos tomar por esse exemplo, priorizar a palavra, a oração, mas assim como nós já destacamos aqui nesta aula, mas não negligenciar a questão social da igreja. Só que os discípulos entendem que a pregação da palavra e a oração era prioridade para o crescimento da obra do Senhor. Eles se dedicavam a essas duas questões. E nós vamos observar que por causa dessa dedicação à pregação da palavra e à oração, a obra só se expandia. Então, assim como o evangelista Rafael já disse aqui, a questão espiritual é prioridade. Nós devemos sim sempre nos pautar na palavra do Senhor, orarmos, clamarmos ao Senhor, mas sempre entendendo que a igreja tem outras necessidades também. Foi o que eles entenderam aqui e agora vão começar a separar essas tarefas da pregação, da oração e do cuidado a questões sociais. Pastor Cairo. O próprio versículo 7 da leitura bíblica em classe vai dizer que e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós bem sabemos que uma vida de oração e palavra são bases para um futuro promissor na presença do Senhor, base para uma solidificação ministerial. Lembramos bem do que Jesus disse:
da casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha permaneceu depois das tempestades e dos vendavais e da forte chuva. Ministerialmente falando, é da mesma forma, a nossa casa espiritual, a nossa família, a nossa vida ministerial, ela permanecerá de pé quando nos embasarmos na oração e na palavra. E a obra de Deus não se faz sozinho. Nós bem sabemos que existem diversas funções, diversos dons, diversos ministérios. Nós não conseguimos fazer a obra sozinho. Os apóstolos, eles permaneceram se dedicando à oração e à palavra, discipulando mais fiéis, e entenderam a necessidade de levantar outros, que são os diáconos, cheios do Espírito Santo, para que pudessem cuidar dos órfãos, das viúvas e das questões sociais. Ambas eram importantíssimas para a igreja, porém eles não deixaram de orar e se dedicar à palavra para ir lá cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles permaneceram no seu ofício e levantaram outros homens cheios do Espírito Santo para cuidar daquela outra função. Então, nunca pense que a obra de Deus se faz sozinho. Faça aquilo que o Senhor te chamou, se dedique ao ministério que o Senhor te chamou e o Senhor sempre levantará outras pessoas para que possam exercer as demais funções. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Essa versão é a NTLH, mas aí fica essa meditação desse versículo bíblico para nós. Meus irmãos, a oração conecta todas as coisas. Em Mateus 17, 21, Jesus conecta oração com jejum. Esta casta não sai, a não ser pelo poder do jejum e da oração. Em Mateus 26, 41, oração com vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Segundo a Reis 20, verso 4, a Bíblia conecta a oração com lágrimas. O profeta diz ao rei Ezequias que Deus havia ouvido a sua oração e visto as suas lágrimas. Em Atos 6, verso 4, que é a base deste ponto, os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Atos 10, verso 4, a Bíblia conecta a oração com oferta. O anjo diz a Cornélio que as suas esmolas e a sua oferta tinham subido para a memória diante de Deus. E por fim, em Atos 16, 25, a Bíblia conecta a oração com louvor. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Isso tudo indica para nós que vigiar sem oração não adianta. Jejuar sem oração não adianta, chorar sem oração não adianta, pregar a palavra sem oração não adianta, cantar sem oração não adianta, ofertar sem oração não adianta, exercer qualquer função no reino ou na obra do Senhor sem oração não adianta. Se você quer fazer a obra de Deus em qualquer área, aprenda a estar conectado com Deus através da oração. E lembre-se, a ministração da palavra pode até não ser ministério de todos, mas a oração, com certeza, é ministério de todos. Nenhum cristão tem desculpa para não orar. Vamos então ao segundo subtópico. Não há conflito entre tarefas, presbítero Leonardo? Meus irmãos, quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 6, o verso de número 2, vai nos dizer assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Aqui nós vamos observar que está usando o termo servir a mesa. E quando nós partimos para a palavra do Senhor, que está em Atos 6, o verso 4, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Aqui o termo usado é ministrar, o ministério da palavra. E quando nós olhamos para o original do texto, no grego, nós vamos observar que tanto servir as mesas, como o ministrar a palavra, a tradução é a mesma, é diácanio, que significa servir, ou seja, e que está nos mostrando que não há conflito entre essas tarefas. Tanto o servir à mesa como o servir na palavra estão em pé de igualdade.
Assim como hoje temos a função do diácono que serve a igreja, quando o mensageiro irá pregar a palavra do Senhor, ele também vai servir a noiva do Cordeiro. Então não há conflito entre as tarefas. Todos estamos no reino para servir. Igual Jesus veio nos ensinar, ele veio como servo, nos demonstrando que nós estamos aqui para servir, quer seja de uma forma, na parte social, na parte organizacional da igreja, quer seja pregoando a palavra, levando as boas novas, mas todos estamos no reino para servir. Pastor Cairo. Não há conflito entre tarefas. Não pode haver esse sentimento no meio do ministério. Porque quanto mais alguém cresce na presença do Senhor, mais responsabilidades lhe são dadas. E há uma coisa que a gente pode meditar aqui, o seguinte, que todo discípulo é um diácono. Todo discípulo, ele serve. Jesus serviu aos discípulos. Nos deu exemplo disso. Em Mateus 23:11, Jesus fala que o mais importante entre eles era aquele que servisse ao outro. E aquele que se humilhasse seria engrandecido. Mas aquele que se engrandecesse seria humilhado. Então, a essência do cristianismo é a humildade. Não pode haver essa disputa, esse conflito. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, vai dizer: é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, até mesmo o pastor presidente é um diácono, porque ele serve. O presbítero também é um diácono, porque ele serve. Nós, todos como discípulos do Senhor, recebemos um chamado generalizado, que é ide por todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Então sirva com amor. Repito a palavra do evangelista Rafael no início. Nós somos chamados não para ser vistos, mas para um serviço. Meus irmãos, os apóstolos iam trabalhar na oração e no ministério da palavra. Os diáconos iam trabalhar no serviço e na distribuição das mesas. Queridos, não há conflito entre as tarefas. A questão não é quem é maior, nem quem é menor, quem aparece mais ou quem aparece menos. O importante é servir naquilo que foi chamado para fazer. O importante é dar frutos aonde o Pai Celestial te plantou. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E você sabe que um corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Assim na igreja de Deus. Não adianta o olho querer fazer a função das mãos, a mão querer fazer a função do pé, o pé querer fazer a função da boca. Isso não existe, isso não vai dar certo. E assim é no reino de Deus. Então permaneça na vocação em que você foi chamado. Eclesiastes 9:10 diz: tudo o que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Não importa o que seja, mas faça com excelência. Faça de todo o coração, porque você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Tiago 3:1 diz que duro é querer ser mestre, porque receberá mais duro juízo. Você pode até querer mais, mas lembre-se das palavras de Jesus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Faça da melhor maneira possível o que te foi confiado a fazer. Porque Jesus diz em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos então ao terceiro subtópico, a diaconia, presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, e nós vamos observar aqui neste ponto que a solução para o problema foi levantar homens para esse importante negócio. Pois o texto mesmo diz, Atos 6:3, vai dizer: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Pedro fez questão de frisar que a tarefa do diácono era muito importante. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a diaconia é uma tarefa muito importante na igreja, irmãos, pois ela reflete
aquilo que Cristo veio nos demonstrar. Cristo veio para servir. Essa é a função do diácono, esse é o significado do diácono, é servir. Então nós vamos observar que o diácono ele tem uma suma importância na igreja do Senhor. O diácono que cuida do templo, o diácono que cuida da igreja. Então nós vamos observar que para um bom andamento do culto, para a igreja ter uma funcionalidade perfeita, tem a necessidade do diácono. Então, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, entenda, você que está exercendo a igreja, que está servindo a igreja como diácono, continue nesta boa obra, porque este é um importante negócio, pois a Bíblia vai nos dizer, Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 8, vai nos dizer, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de top ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Aí no verso 13 ele vai nos dizer, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então sirva com alegria, sirva bem como diácono, pois o seu trabalho é de suma importância. Pastor Cairo. Há uma tendência da gente pensar que o trabalho do diácono ele é apenas operacional, porque a gente vê o diácono cuidando de uma coisa, cuidando de outra, mas ele não é apenas operacional, ele é essencial para o funcionamento da obra de Deus. Então, você que talvez serve como porteiro na sua igreja, como diácono, como auxiliar de trabalho, você que serve uma água para o pregador da mensagem, você que trabalha, né, na obra do Senhor, cuida das coisas do Senhor, e também você que pastoreia, você que evangeliza, você que é missionário, todos têm um trabalho essencial na presença do Senhor. Há uma frase que diz que a diaconia é a fé que se transforma em obras e em cuidado com outras pessoas. Estevão foi um exemplo, assim como os demais, né, homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, e os diáconos eles precisam ser dessa forma. Então sirva ao Senhor bem como diácono, sirva ao Senhor bem como presbítero, bem como pastor, faça da melhor forma aquilo que Deus te chamou. E eu aproveito aqui, já que a gente está falando sobre diácono e diaconia, para mandar um abraço para todos os diáconos, né, da nossa congregação lá do Maitá, que sempre tem estado ali nos ajudando e trabalhando na obra do Senhor. Meus irmãos, diaconia é serviço, como já foi bem frisado. É lógico que na igreja existem pessoas específicas que são separadas para este importante negócio. Mas é bom lembrar que todo cristão, ele foi chamado para ser servo. Talvez você diga assim, não, Rafael, mas eu sou crente de banco. Crente de banco é prego. Você foi chamado para ser servo. 3 verdades sobre o serviço cristão eu compartilho. Primeiro, o servo não é aquele que fala, é aquele que faz. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que diz que é meu servo, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O serviço cristão não é teoria, é prática. Não basta falar, é preciso viver. A segunda verdade é que servir a Deus é servir também o próximo. A chamada para servir a Deus inclui a chamada para servir aos homens. É como se um garçom fosse servir o dono da festa e o dono da festa dissesse, não, você me serve quando você serve bem os meus convidados. Assim também, servir a Cristo é servir a igreja, pois quando você serve bem a noiva, você está servindo o noivo, que é Cristo Jesus. A terceira verdade é que você nunca vai deixar de ser servo. Eu louvo a Deus porque no céu vai mudar muita coisa. No céu você vai ser imortal, no céu você vai ser incorruptível, no céu você vai ser santo no sentido pleno, no céu você vai ser rei e sacerdote com Cristo. Mas tem uma coisa que no céu nunca vai mudar. Apocalipse 22, verso 3, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém
Nunca haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, porque você nunca vai deixar de ser servo. A única diferença é que agora você serve no tempo e um dia você vai servir na eternidade. Assim nós finalizamos o segundo tópico da nossa lição. Pedimos a você que ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilha, deixa aí o seu comentário. Assim, com certeza, você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas com o ensino da Palavra de Deus. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, seguindo os princípios cristãos. E no subtópico 1 nós temos privilegiando o caráter, presbítero Leonardo. Uma das características, ou melhor dizendo, uma das exigências exigidas para o diaconato aqui é que o homem que fosse levantado deveria ter boa reputação, ou seja, deveria ser uma pessoa de caráter. Só que quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o caráter não deve ser só uma característica dos obreiros, do diácono, dos pastores. O caráter deve ser uma característica do cristão, pois nós devemos modelar em nós, ou buscar, pelo menos dia após dia, sermos moldados pelo caráter de Cristo. Em nós deve espelhar o caráter de Cristo, pois quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós podemos modelar o nosso caráter dia após dia. Nós podemos ser pessoas melhores dia após dia. Então, nós observamos, meus irmãos, à luz da palavra, que o caráter era, sim, uma característica exigida para levantar aqueles homens para a obra do diaconato. Só que na igreja, não é só o grande, não é só o pequeno que deve ter caráter, mas todos nós devemos ter caráter. E entendamos, irmãos, o caráter é um processo contínuo nas nossas vidas. Todos os dias nós melhoramos, todos os dias nós aperfeiçoamos, até que possamos obter o caráter de Cristo em nossas vidas, porque por onde nós passarmos, nós devemos demonstrar que nós somos servos do Senhor, pois a Bíblia Sagrada, em Filipenses capítulo de número 4, o verso de número 8 vai nos dizer: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo aqui nos dá um comentário, uma dica para nós, que tudo aquilo que for melhorar nós como pessoa, nisso nós devemos pensar e nós devemos fixar nisso. Então, que possamos seguir esse exemplo de Paulo e modelar o nosso caráter dia após dia. Pastor Cairo. Sabemos para que haja crescimento e expansão em uma igreja, é preciso ter lideranças qualificadas, obreiros qualificados que se enquadrem a essas exigências bíblicas importantíssimas. As 3 destacadas é boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Há alguns sinônimos, alguns adjetivos que podem também ser acrescentados, somados à boa reputação, como uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, que não negocia os seus valores, uma pessoa correta. É exemplo para aqueles que estão dentro, mas também exemplo para aqueles que estão fora. Precisamos cuidar desse testemunho, sermos exemplo da igreja, mas exemplo também da sociedade. Cheio do Espírito Santo. Quando falamos de caráter, nós nos lembramos de Gálatas 5:22, que vai falar sobre os frutos do Espírito, né? Cheios do Espírito Santo, demonstrando os frutos espirituais como parte da sua vida, né? Para que haja caráter e carisma, cheio do Espírito Santo, mas também uma vida com Deus que condiz com os frutos do Espírito. E ser cheio de sabedoria, que é saber lidar e ter maturidade nas práticas e nos relacionamentos. Tudo isso são exigências para que um obreiro seja qualificado na obra do Senhor. Cuide disso, zele por isso, honre pelo chamado que Deus te deu. Atos 6:3.
O primeiro requisito para ser um diácono da igreja era ter boa reputação. Portanto, quem não tem boa reputação não serve nem para ser diácono da igreja. A diferença entre reputação e caráter é muito simples. Reputação é o que você é diante dos homens, mas caráter é o que você é diante de Deus. Os homens conhecem a tua reputação, mas Deus conhece o teu caráter. Os homens conhecem as tuas mãos, mas Deus olha para o teu coração. Infelizmente, é possível uma pessoa ter reputação e não ter caráter. Um exemplo é Judas Iscariotes. Quando Jesus disse que um dos 12 iria traí-lo, os apóstolos não desconfiaram de Judas. Ninguém apontou o dedo para Judas, porque Judas tinha reputação diante dos apóstolos, mas Jesus conhecia o seu caráter. Poderíamos definir caráter da seguinte forma: caráter é tudo aquilo que você faz quando você tem certeza que ninguém está te vendo. Isso é teu caráter. A Bíblia diz em Provérbios 22:1 que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Cuide do seu nome e Deus vai cuidar da sua vida. Porque é possível ter reputação e não ter caráter, mas é impossível ter caráter e não ter reputação. Porque se você cuidar do teu caráter, Deus vai cuidar da sua reputação. Chegamos então ao segundo subtópico, exercitando os dons, presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, além de os discípulos exigirem dos diáconos eles ter boa reputação, eles também deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria. E quando nós olhamos para essa ideia de ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, nós vamos observar aqui que a ênfase era que a pessoa deveria ser espiritual. Ela deveria ter a plenitude do Espírito habitando dentro dela, porque quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela destaca os frutos do Espírito, assim como já foi comentado aqui pelo pastor Cairo. Ela demonstra os frutos do Espírito como amor, paz, mansidão, alegria. Ela desperta esses frutos. Então, os diáconos, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. E nós também, irmãos, todos nós que fazemos parte da noiva do Cordeiro, devemos ser cheios do Espírito Santo, pois os frutos do Espírito, eles têm que prevalecer em nossas vidas. Só que nós vamos observar que além de ser cheio do Espírito Santo, eles também deveriam ter sabedoria. Para quê? Para que pudessem usar esses frutos, para que eles pudessem usar os seus dons espirituais com sabedoria, não negligenciando. Igual nós temos visto muito isso nos dias atuais. Uma igreja que tem negligenciado a presença do Espírito Santo e usando de forma deliberada os dons que o Senhor tem concedido a eles. Mas com sabedoria o Senhor aqui está ensinando. O Senhor está nos demonstrando que devemos usar os dons a qual Ele nos concedeu com sabedoria, com graça, com mansidão, para que nós possamos ajudar no crescimento da igreja. Então nós vamos observar que os diáconos que foram levantados, eles eram cheios do Espírito Santo, mas também tinham a sabedoria, pois 1 Coríntios capítulo 12, o verso de número 8 vai nos dizer: porque a pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a parte A do verso. Então eu deixo para os irmãos que possamos ser cheios do Espírito Santo, mas usar os dons, exercitar os dons que Deus nos entregou com sabedoria, não de forma deliberada e negligenciada. Pastor Cairo. O objetivo específico dos dons do Espírito Santo, descritos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que é uma passagem que todos conhecem, né? Descritos aqui, é o bem do corpo de Cristo. Bem vem do grego sumfero, significa ajudar, beneficiar, ser vantajoso, o que é experimentado à medida do que o corpo de Cristo é fortalecido em sua vida de união e expandido por meio do ministério da evangelização. Então, os dons do Espírito Santo é para o bem de todos, para
crescimento da obra de Deus. O diácono, ele recebe a exigência de ser boa reputação, de ser cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Ele precisa exercitar esses dons de forma sábia para que ele possa continuar sendo um canal de bênçãos, um canal de Deus para a igreja local e para a obra que ele tem exercido. Então, nessas práticas, o diácono ele não serve apenas operacionalmente, mas sim com unção, com chamado, com dons do Espírito e também com caráter aprovado diante de Deus. Atos 6, verso 3. Também para ser diácono era necessário ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque até para servir na igreja é necessário essas duas coisas importantíssimas. Talvez um diácono poderia pensar erroneamente: não, mas a minha função na igreja é só ficar na porta, é só colher oferta, é só limpar o chão, então eu não preciso orar tanto, eu não preciso estudar tanto. Não pense assim, meu irmão. É preciso ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isto porque até as coisas mais simples na igreja precisam ser feitas com seriedade e com sinceridade. Portanto, o conselho bíblico em Efésios 5,18 é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse encher é algo diário, é algo constante em nossas vidas. E quanto à sabedoria, a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, que se alguém é falto de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque a sabedoria é o único pedido que Deus nunca nega. Se você pedir com fé, Deus vai te dar. A sabedoria personificada, falando em Provérbios 8,17, a sabedoria vai dizer: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Presbítero Leonardo está com a oportunidade para dar sua palavra de conclusão, meu irmão. Meus amados irmãos, Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Concluo dizendo, meus irmãos, se eles tivessem negligenciado o problema que estava surgindo, a igreja ia perecer. A igreja não ia continuar o crescimento. Mas por eles entender que tanto a parte social como a parte espiritual era importante, tanto a pregação da palavra quanto a oração era importante, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. E prova disso é que nós estamos hoje aqui pregando a palavra do Senhor, tendo esse direito. Então que Deus vos abençoe. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Pastor Cairo, sua palavra de conclusão. Concluímos aqui dizendo que uma igreja que enfrenta os seus problemas com unidade, fé, persistência, resiliência, ela vai transformar todos esses desafios e esses problemas em degraus de crescimento espiritual, ministerial e de alcance de mais vidas para o reino dos céus. São muitos os desafios, são muitos os problemas que nós vamos enfrentar, mas a resiliência em Cristo, nós estaremos, em Cristo estaremos vencendo tudo isso. Conforme ele diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E aí vai também uma meditação. Quando você se depara com algum tipo de problema, como você tem se portado? Jesus disse que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados pacificadores, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Você tem sido um pacificador ou você tem sido aquela pessoa que tem trazido contenda e inimizade entre os irmãos, conforme diz lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, que é uma coisa que Deus condena. Seja um pacificador, seja um abençoador, seja um obreiro abençoado e que sempre leve a palavra de Deus no seu coração, trazendo crescimento para a obra de Deus e sempre a honra e a glória para o nome de Jesus. Meus queridos, toda igreja tem problema e esses problemas precisam ser enfrentados. Em Apocalipse 3, versos 17 e 18, Jesus aponta 3 problemas na igreja de Laodiceia. Jesus diz que eles estavam nus, que eles eram cegos e que eles eram pobres.
Mas o mesmo Jesus que apontou os 3 problemas, ofereceu para aquela igreja colírio para os seus olhos, veste para a sua nudez e ouro para a sua pobreza. Com Jesus nós aprendemos aqui que quem aponta a doença também tem que oferecer o remédio. Quem aponta o problema também tem que apresentar a solução. Isso é importante ser frisado porque, infelizmente, há pessoas na igreja que só gostam de apontar o problema, que só gostam de criticar, que só gostam de ver o circo pegar fogo. Mas com Jesus nós aprendemos que se você traz o problema ou se você aponta o problema, você também tem que sugerir a solução. Porque quem não pode ajudar também não deve atrapalhar. Desde já quero agradecer a ajuda dos meus irmãos e amigos, Pastor Cairo, Presbítero Leonardo. Que Deus continue abençoando. E a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Deus continue te abençoando. Amém.